Tem muitos empresários que eles não querem contratar, assim, deixar tudo em regra, tudo em ordem, por conta que eles falam assim, vou pagar muito imposto, ou, sei lá, vou ter um custo muito alto. Quais são os custos que, geralmente, um empregador tem na hora que ele vai contratar uma pessoa de acordo com as leis trabalhistas? E a pejotização? Como que, assim, porque tem pessoas, inclusive tem empresas, né, tem empresas que já estão anos no mercado, que elas fazem o funcionário abrir um PJ, né, um MEI, uma empresa, mas ele tem todas as características de um funcionário, às vezes. Isso também pode gerar prejuízo, assim, futuramente, não? Tem umas 6, 7 pessoas que eu já vi que receberam processos, pessoas que têm uma empresa, vendem lá no Brás, tem uma loja, mas que um dos funcionários que acabou sendo demitido, que não era registrado, depois de um certo momento chegou uma carta. O advogado trabalhista, ele vai ter a expertise, que é aquilo que a gente comentou, de verificar a sua atividade, o seu local de trabalho e a melhor forma para você exercer a sua atividade. Não adianta eu vir com a regra básica e te impor aquela regra básica que você tem que seguir. Às vezes a regra básica não vai funcionar para você. Está começando mais um episódio da Raso Podcast. Podcast onde a gente fala sobre empreendedorismo, hábitos e vida. Exatamente. E hoje estamos aí com 2 convidados, 2 advogados, 2 doutores, Dr. Lucas Barata e a doutora Janine. Dr. Lucas Barata, ele é vice-presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Tatuapé, conselheiro da Jovem Advocacia OAB SP. A doutora Janine é advogada formada em Direito pelo Centro Universitário FIG de Guarulhos e também membro da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Tatuapé. E, gente, esse episódio aqui vai estar cheio de informações, aproveitem, porque o assunto vai ser incrível. Sejam muito bem-vindos, Dr. Lucas e doutora Janine. Muito obrigado, Thaís, obrigado, José, pelo convite. É um prazer estar aqui ao lado da minha parceira profissional. E vamos lá, vamos desvendar algumas coisas aí e informar o público, né? Que é nosso objetivo. Sim. Isso, agradecemos pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, participando desse projeto, que tem ajudado muito aí os empreendedores. Muito bem, de muito valia para todos esse conhecimento. Parabéns a vocês e vamos em frente. Verdade. Bora lá. Bom, muito obrigado também, né, por estarem aqui. E, bom, espero que esse episódio a gente consiga tirar muitas dúvidas de muitas pessoas, porque eu acredito que tem muitos empreendedores que eles têm muitas dúvidas referente à parte trabalhista. E aí eu acho que trazer 2 doutores que são especialistas, acho que vai ajudar bastante. Isso, e uma coisa que eu acabei não comentando também na apresentação de vocês é que vocês são sócios, né? Da Barata Ribeiro Advogados. E que é uma empresa especialista nessa parte mesmo do direito do trabalho. E a gente já se conhece já pelo network do grupo do BNI, né? Isso. Então eu tenho grande confiança em vocês e acho que é bem interessante trazer esses conteúdos aqui para o pessoal que nos acompanha na Raso Podcast, porque as empresas deles estão crescendo, tem gente que já tem uma empresa já maior, e talvez tenha algum receio, né, nessa questão de obrigações trabalhistas em si. E é agora que a gente vai. É isso aí, conhecimento é sempre bom, né? Uhum. Compartilhar, assim, é uma alegria a gente poder compartilhar aquilo que a gente sabe do nosso convívio e poder ajudar o que puder, né, dos empresários aí, porque a vida empresarial não tá fácil, né? Pra ninguém. Isso Sim. mesmo. Bom, para começar, Dr. Lucas e doutora Janine, eu quero perguntar assim, o seguinte, referente a o que seria, será que vocês podem explicar resumidamente o que seria o CLT? Porque, assim, tem muitos empreendedores que eles querem contratar, mas às vezes eles não sabem, têm receio, e nem sabem como funciona, não sabem às vezes nem o significado, sabe? Então, assim, será que vocês poderiam... Quer Vai, começar? eu vou. Eu posso começar, não tem problema. Não, vamos lá. O que acontece? A lei para o trabalhador no Brasil em si, ele é majorativamente ligado à CLT. Só que nós temos várias leis correlatas, tá? Que são leis paralelas que vinculam. Por quê? Porque nós temos a legislação trabalhista, uma legislação muito antiga, né? Ela data aí de 49, né? A CLT? Nossa, 1949. Então nós temos aí também várias definições aí, tem a lei do doméstico, 1943. nós temos 43, aí, tá vendo? 1943. Nós temos a lei do doméstico, nós temos a lei pro estagiário, nós temos várias assim legislações separadas a serem observadas em conjunto com a CLT, tá? Então quando fala assim, eu vou contratar um funcionário CLT, é um funcionário regularmente registrado.
tá? Observando-se as leis trabalhistas. Por isso que costuma-se falar, eu tenho um funcionário CLT. CLT por isso, tá? Entendi. Porque é a lei maior. Tá? Então, assim, mas além disso, pode ser que tenha algumas legislações que eles se adequem ou complementem a Complementem, exatamente. Então, nós temos legislações para algumas categorias de trabalhadores que têm algumas definições diferentes ou acrescidas, né, ou que dê benefícios maiores, mas sempre trabalhando junto com a CLT. Tá, que bacana. É exatamente isso. Ela é um conjunto de normas, né, que não é chamado código, né, consolidação das leis trabalhistas, em que é previsto várias coisas, jornada de trabalho, remuneração, gorjeta, férias, o momento da demissão, várias coisas ali são previstas para que a pessoa trabalhe como funcionário, né? Então é isso. Entendi, bacana. Gente, eu vou fazer uma pergunta referente à parte de horários, né? Agora que vocês estão falando sobre isso, a doutora Janine estava falando, e eu sei que tem um horário máximo durante o dia que o colaborador precisa trabalhar em si, né? Como CLT. Só que me veio uma questão, por exemplo, quando as pessoas que têm funcionários no Brás, atendentes, assim, é um horário que não é comum de jornada comercial em si, acaba pegando um período da madrugada. Isso acaba interferindo em alguma questão? Sim, né? Qual que é o horário? São 8 horas diárias, 44 horas semanais. Esse é o básico previsto, inclusive na Constituição. Esse é o básico que deve ser observado. Uhum. E aí, dentro disso, o empregador vai montar a jornada de trabalho dentro da empresa dele. O que a empresa dele precisa? A empresa dele trabalha 24... Vamos colocar um shopping, por exemplo. Trabalha de domingo a domingo. Então, ele tem que montar escalas que respeitem esses horários. Claro que vão haver exceções, né, Janine? Nesses casos de exceções, elas geralmente são regulamentadas pela convenção coletiva da categoria. Então, a convenção coletiva, no caso dos comerciantes de lojista, principalmente no Brás, né, lojistas de rua, lojistas de shopping, eles vão observar a convenção coletiva. Na convenção coletiva existem várias opções de jornada. Então, aqui vão o quê? Acrescentar ou somar a CLT. Então, a CLT te dá uma jornada básica. Tá? Que deve ser observado para o trabalhador, uma jornada diária e uma jornada semanal. A convenção coletiva vai te dizer como você pode fazer isso. Porque aí nós temos os trabalhos 6x2, né? Tem jornadas assim, diárias, por escala, que a pessoa trabalha direto e vai ter um sábado e domingo de folga. E vai ter uma folga, 6x1, nós temos 6x1, 6x2, nós temos 12x36. Então, tem N modalidades de jornadas e cada uma vai ter a sua observação própria. A folga, como vai estabelecer a folga. Então, isso, tudo deve ser observado. Né? Trabalha à noite, horário reduzido. Então, tudo, às vezes, tem um adicional que é pago por trabalhar à noite. Então, a CLT junto com a convenção vão prever aí as duas em conjunto. Tem que sempre analisar em conjunto, né, Janine? Às vezes a CLT vai falar uma coisa e a convenção vai trazer um benefício maior para o funcionário. E aí, quando o patrão deixa de observar isso, ele pode sofrer aí um processo trabalhista pedindo a compensação disso. Então, sempre os dois em conjunto. A jornada, ela não vai vigorar o noturno. O noturno, o que acontece? Todo horário, todo trabalhador, das 10 às 5 horas da manhã, é trabalhador noturno. Entendeu? Então, se a jornada da loja que for pegar dentro desse horário, o período que ele trabalhar dentro desse horário vai ser um período noturno. Então, ele pode iniciar a sua jornada às 3 horas da manhã, né, de estoque, lojista e tal, que a gente tem a feira da madrugada, né? Transportadora, tudo, né? Transportadora. Então, quer dizer, aí ele vai iniciar a jornada dele dentro da atividade noturna e finalizar na diurna. Pode ter essa mescla. Pode ter. Aí, nesse caso, tem aquela questão do adicional noturno, né? Que ele é feito na folha de pagamento. Exatamente. Então, esse período que ele trabalhou dentro do horário noturno, ele vai ter a remuneração noturna. Que o horário é contado diferente, os minutos, e tem também a questão do adicional. Vocês poderiam só repetir o horário que seria considerado noturno? Das 10 da noite até as 5 da manhã. 5 da manhã. Vou dar um exemplo, por exemplo, talvez para tirar dúvidas. Vamos supor, por exemplo, que tem uma empresa que tem um colaborador
que esse colaborador começa a trabalhar às 1 da manhã. 1 da manhã ele começa, ele entra, de repente trabalha no Brás, Pra vender. no comércio, pra Uhum, vender. uhum. E aí, se essa pessoa tirar, por exemplo, o intervalo, porque tem a questão também do intervalo, né? Intervalo às vezes pode ser para refeição, para almoço. O intervalo, ele também conta como horário noturno ou não? Não, intervalo não. Ah, tá. Horário trabalhado vai contar. O horário que está à disposição do empregador. É, o horário à disposição. Ah, tá. Porque assim, então assim, se ele tirar de repente o intervalo às 4, às 5, então ele não considera como horário. Não, porque o que acontece? Você trabalha geralmente uma jornada de 8 horas. Vamos trabalhar com a jornada básica, sem Isso. pensar nas exceções. Uma jornada básica de 8 horas. Para ele ter 1 hora de descanso, na verdade, ele vai ficar 9 horas na empresa. Isso. Sim. Entendeu? Entendi. Então Tá. ele vai ficar 9 e essa 1 hora vai ser descanso. Ele não está sendo remunerado por essa 1 hora. Né? E também não está à disposição para fazer para trabalhar. Entendi. Está à disposição para fazer nada. Ele tem que descansar aquele período. Ah, bacana. Entendeu? Bacana. Então tem essa questão. Então, se o horário dele for durante essa jornada noturna, não vai contar, porque vai ser um horário de janta. Tá, legal. Entendeu? E em casos, por exemplo, que. Vamos supor que. Às vezes o empreendedor não tem essa questão, né? Vamos supor que a pessoa ela trabalha a jornada completa sem intervalo. Isso pode? Ou tem alguma Sem legislação? intervalo. 6 horas. Até 6 horas não precisa. Tá? Ah, Até tá. 6 horas de trabalho, ele tem que ter só um café de 15 minutos. 15 minutos. Até 4 horas não precisa ter nada. Então a pessoa o atendente começou a trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, até às 7 horas. Às 7 horas da manhã já tem que ter um intervalo. Não é isso que eu estou dizendo. Não? Não. Se seria? você tiver uma jornada de trabalho até 6 horas, você não precisa ter horário de janta. Ah, entendi. Tá? Se você tem uma jornada de 8, Uhum. aí aconselha-se que a pausa seja na metade. Vamos no padrão, né, Janine? Captei agora. Então é 9, Entendeu? 10, 11, meio-dia, 1 hora. Uhum. Então passou de 4 horas, passou, né, 15 minutos. Uhum. Então ele tem direito de 15 minutos. Aí se De ele passou, descanso. aí somando, se passou de 6 horas, aí ele tem direito a 1 hora. Então a gente tem sempre, que se a gente for falar das exceções, a gente vai entrar num campo meio nebuloso, porque toda vez que a gente falar de uma exceção, puxa outras exceções. Uhum. Se a gente falar do padrão, que vamos falar de segunda a sexta, das 8 às 5h48, ele tem que ter 1 hora de intervalo. Então ele tem que observar isso. Né? 5h48 porque compensa o sábado. Compensa o sábado, não Uhum, trabalha não sábado. trabalha sábado. Inclusive, eu ia perguntar sobre isso. Eu também, Ai. eu tava pensando, porque, por exemplo, tem alguns escritórios ou algumas outras empresas que é só de segunda a sexta. Isso. Mas é justamente com essa intenção porque não se trabalha de sábado. Isso. Então Porque compensa a jornada mesmo. correta, qual é? A prévia. Aham. A primeira jornada estabelecida. 8 horas diárias, Sim. segunda a sexta, e 4 horas no sábado. Isso. E Essa aquelas 4 horas no sábado tudo que compensa. for diferente disso é exceção. Então você imagina quantas exceções Nossa. nós temos. É bastante. Você entendeu? Mas você fez o raciocínio certo. As 4 horas do sábado compensam durante a semana. Então, na Aham, semana, se o que você redivide. faz? Você faz 48 minutos a mais para não ter que trabalhar de sábado. Ah, Por entendi. isso, essa é a exceção maior que nós encontramos. Entendi. Porque assim, a grande maioria das empresas também, a maioria, né, no caso, trabalha de segunda a sexta. Né, a Sim. maioria. Então. Apenas o comércio, né, que às vezes tem O a escala 6x1. Aí Sim. tem. Aí, inclusive, o comércio, por quê? Porque o horário do comércio, né? Porque, geralmente o comércio, ele vai abrir o quê? Uma loja de rua? Vamos pensar numa loja de rua. Vai abrir 8 horas da manhã, fechar 8 horas da noite. Dependendo do bairro, até 10 horas da noite. Né? Porque tem bairros que a gente fica o comércio aberto até 10 horas. Mercado, por exemplo, padarias, Até tarde. né? Que ficam aí maiores. Então, às vezes, ela tem 3, 4 turnos de trabalho. Cada funcionário trabalha num turno diferenciado. Você tem o turno da madrugada, que vai estender até o meio da manhã. Você tem o pessoal do almoço, você tem o pessoal da tarde e o pessoal da janta. Uhum. A indústria, né? A indústria não pode parar. Indústria, que é Imagina uma aquele maquinário metalúrgica, rodando alguma coisa. direto. Não pode. Aquele maquinário que não pode parar. 24 horas, né? 24 horas, É. entendeu? Tem obras. Aquelas obras que a gente vê, o pessoal trabalhando direto. Continua. Obras que não podem parar. Uhum. Então, tudo isso entra na exceção de jornada. Entendi. Entendeu? Tá. E uma Mas tem que ser dificuldade bem que analisado. vocês estavam até falando do almoço, que a gente pode até citar aqui. No Brás tem muito isso, né, Janine? Mas tem outras lojas também que tem fora do Brás. Às vezes o funcionário quer voltar rápido.
E aí fala, não, eu volto rapidinho, 20 minutos, 30 minutos, eu almoço rapidinho e volto. Não pode, né? A orientação para o empregador é que ele não faça isso. Que ele determine que o empregado tem que cumprir a jornada completa. Porque depois é um prejuízo para ele. E o funcionário, ele tem que descansar. Ah, mas ele quer voltar porque quer vender e é bom para mim, empregador. É bom ali, mas depois não vai ser. Depois você vai ter o quê? Você vai ter um empregado esgotado. Isso. Você vai ter um empregado que pode te dar até um problema de saúde futuro, porque a empresa, o empregador, ele tem que também, ele tem uma obrigação social dentro da comunidade, dentro da onde ele está trabalhando, dentro da sociedade, da comunidade, ele tem que prezar também pelo bem-estar do seu funcionário. Um funcionário, desculpa, só um minutinho. Um funcionário que trabalha 8 horas seguidas, sem um descanso, você acha que esse funcionário está fazendo bem para a saúde dele? Não. Com certeza não. Entendeu? Entendi, mas então o que vocês estão querendo dizer é que mesmo ele tendo uma jornada de 8 horas, ou um pouquinho mais por conta do sábado, no momento da pausa é 1 hora sim ou sim, mesmo ele finalizando o almoço e que já quiser lá ajudar por conta própria. Ele tem que descansar. E em relação a isso, como organizar, porque eu acho que as empresas são obrigadas a bater o ponto, porque como se tem esse controle? Tá. A legislação hoje fala que até 20 funcionários você não é obrigado a ter controle de jornada. Até 20 funcionários, né? Então, até esse número você não é obrigado, de acordo com a lei, a ter esse registro. Mas a recomendação é para que se faça. Porque aí você vai saber, e aí isso depende de empresa para empresa, mas ali um registro, ele vai dizer quando o funcionário entrou, quando ele saiu para o almoço, quando ele voltou do almoço, que horas que ele saiu. E eventualmente num processo trabalhista, o empregador está seguro de que ele mostra a documentação e fala, olha, era tudo registrado, o funcionário assinava, está tudo devidamente anotado. E nos momentos dos intervalos se deve fazer esse registro. Exatamente. Então a gente vira e mexe, a gente vê isso no escritório. Ah, eu fazia 20, 30 minutos porque eu tinha obrigação de voltar. Para fechar o caixa, eu tinha obrigação de voltar. A gente vê muito isso. E aí o empregador não tem o registro, não tem nada. Vai ficar como? Fica como? Fica ruim, né? E vamos pensar no princípio disso. Por que isso? Por que numa empresa com menos de 20 funcionários eu não preciso necessariamente ter uma folha de ponto? Porque entende-se que é uma empresa pequena, aonde o patrão está ali e o patrão está vendo tudo isso. Então o patrão, querendo ou não, ele tem o dever de fiscalizar. Ele tem o dever de fiscalizar. Como ele vai fiscalizar isso? No olho, por e-mail, ou com login, logoff no sistema. Entendeu? Um sistema de loja. Lojista, ele vai lançar lá as vendas, fazer o pedido, né? Fechar o pedido para a pessoa ir para o caixa. Ele tem uma senha para entrar ali. Então, quer dizer, no horário do almoço dele, aquela senha tem que ficar bloqueada. Para inibir o acesso daquela pessoa dentro do horário de almoço dela. Entendeu? Então, assim, o patrão tem que criar os meios dele para que ele faça esse controle. Entendeu? E é uma obrigação do patrão fazer essa fiscalização. Por quê? Porque ela está prezando também pelo bem-estar do seu funcionário. Sim. Entendeu? Então, registrar quando for a parte dos intervalos. Tem essa opção de registrar por login, mas será que quando você tiver menos de 20 funcionários. Menos de 20 funcionários. Quando você tiver mais, aí você tem que ter os meios oficiais. Quais são os meios oficiais? Cartão de ponto, livro de ponto, ou hoje tem-se o ponto eletrônico. Está sendo usado e já está sendo aceito na justiça. Que é um aplicativo, a pessoa instala ou no celular dela, ou a empresa tem um computador disponível para que ela acesse e faça o ponto eletrônico dela. Ou digital. Ah, legal. Porque antes eu lembro que eu ia, às vezes, visitar algumas fábricas assim, antigas, tinha aquele negócio bem grande assim. Que faz barulho assim. É o cartão. Você põe o cartão. Isso acho lindo. E tem aquele outro. Ainda? Tem até E tem o outro que você passa e você põe o digital, né? E aí marca lá no momento. Tem até os faciais. Aquele igual a portaria de prédio hoje, que lê a facial.
Tem também, faz a leitura Essa facial. portaria de prédio, assim, é válido também como um ponto? Depende, a portaria da empresa ou Do prédio mesmo. do prédio, então assim... Acaba não sendo válido. Vale como prova, mas não é uma prova oficial, Uhum. né? Que é do horário Então, por exemplo, se é uma trabalhado. empresa que está obrigada a ter a marcação de ponto, não tiver e pensa que o de prédio vai suprir a necessidade dela, ela vai sofrer uma penalidade trabalhista. Ela vai sofrer Sim. com o fiscal do trabalho. Entendi. Tem Entendeu? uma regulamentação, né? Você tem que observar alguns requisitos para que aquele ponto seja considerado válido. Isso, Então, às vezes, aí já vem caso a caso, empresa a É. empresa, Então, às ambiente vezes, da empresa. vai entrar no prédio. Quem é que garante que a hora tá certa? Quem é que garante o sistema que foi extraído? E se aquilo não foi alterado? E quem garante que ele entrou no prédio já foi para o andar de trabalho dele? Exatamente. Então tem essa questão também. Exatamente. Às vezes eles podem. Como controlar isso, né? Bater um ponto. Bater o ponto era para iniciar às 8 ou 9 horas o trabalho. E aí nisso, de fato, foi no banheiro depois, né? E até de fato iniciar para trabalhar uns 10 minutos, 15 minutos. Isso é possível? Porque assim, eu tenho, por exemplo, você está pensando, vamos pensar em um lojista, que acho que vocês estão mais familiarizados com lojista, né? Então, lojista, geralmente, algumas usam até uniforme. Uhum. Então, você tem que entrar, marcar o ponto e fazer esse trabalho depois que marca o ponto. Se trocar no vestiário, aquilo que for necessário. Aí você tem que pensar no ambiente da empresa. Qual a distância que ela percorre para chegar nesse vestiário? Pelo que ela tem que passar para chegar nesse vestiário? Tá. Se ela passa por uma revista. Então, assim, o empregador tem que ter o bom senso de entender quanto tempo é necessário para ela fazer isso. Uma funcionária, por exemplo, que é obrigatório usar maquiagem no trabalho. O empregador tem que saber que uma maquiagem minimamente para ficar lá melhorzinha, ela vai gastar de 15 a 20 minutos para fazer. Essa não é a nossa área, José. Você não faz uma maquiagem, você não faz uma maquiagem para uma lojista, você não faz uma maquiagem em 5 minutos. Uhum, não dá. Você não faz. Para você tá. Então, esse tem que ser o bom senso do empregador. Mas aí, nesse caso, então, isso pode ser contabilizado como se fosse hora Hora trabalhada. de trabalho, Ah, porque é tá. uma obrigação do trabalho. Certo. Eu não preciso sair da minha casa pronta para trabalhar. Ele não sabe por onde eu passo. Entendi. Então, E tem Entendeu? uniformes, né? Tem uniforme, às vezes o uniforme, você vai trabalhar no hospital, você já pensou o caminho da sua casa até o hospital, o ônibus, metrô, tudo que você passou? A roupa não pode, né? Sim, Então sim. tem tudo isso? Sim. Uma pergunta que me surgiu quando você estava falando de ponto, de bater ponto, essas questões. Por exemplo, assim, para pessoas que têm, de repente, loja, que são mais na área do comércio, que geralmente estão no Brás, que é na parte de roupas e tudo mais. Qual que seria a melhor forma que vocês poderiam indicar, de repente, para a pessoa poder controlar? Vocês têm de repente, uma boa. orientação? José, é difícil a gente dizer assim, vai no eletrônico, porque é difícil, depende de loja para loja. Acho que o melhor é né? estudar. Primeiro, o que tem que ser estudado é o ambiente de trabalho. Isso. Como que é o prédio desse empregador? Como que é o acesso dos funcionários? Se ele vai ter um local próprio para a pessoa passar e bater seu ponto. Então, assim, acho que estrutura. O que eu penso, a gente tem que pensar na estrutura, por quê? Porque ele vai passar por onde? Onde vai ficar essa máquina? Entendeu? Se for cartão de papel para você picar na máquina, como se dizia, ele tem que ter um canto para aquilo, uma chapeira. Então, quer dizer, eu acho que ali pro dia a dia deles talvez não ia ser. Talvez o Então, aplicativo, que nem vocês comentaram. Então, só que o custo é elevado só que também. o custo é elevado. Você tem que ter uma empresa para controlar isso. Você tem que ter um departamento pessoal seu para poder fazer a checagem de tudo isso depois, a contagem de tudo isso, ou então a contabilidade, né, que geralmente, ou então a contabilidade vai fazer, você vai ter um custo pela contabilidade fazer isso. Então, tudo vai depender. Eu acho que o primeiro estudo que deve ser feito é o ambiente. O que eu consigo instalar no meu ambiente? Né? Dentro da minha rotatividade de funcionários, o que vai ser o menos oneroso, né? Porque hoje também a gente tem que pensar também na questão financeira para o empregador. Ele já gasta tanto com tudo, né? Então a gente tem que pensar o que dentro do meu ambiente, dentro da minha jornada de trabalho, o que eu vou conseguir colocar para ser usado. Então essa é uma análise que não dá para responder sim ou não, não dá para responder, para você é melhor. Não, tem que ser um estudo feito com tudo que for viável.
Tá. Qualquer opção que a gente disser, né, Janice? Falar assim, o manual vai porque é mais barato, mas às vezes a estrutura, o modo dele operar a empresa, o manual não vai funcionar, vai ficar muito fácil, vai ser ruim, então... O cartão, se ele não tiver um local bem para guardar o cartão, aquele cartão vai chegar no dia 10 do mês, o cartão vai ter sumido. Esse cartão que vocês estão falando é aquele cartão físico mesmo? É, aquele que você vê em papelaria. Sei. Que ele é frente e verso, isso. assim. Isso, então, é o papel cartão. Ela tem até hoje, né? Muitas empresas usam pela questão da anota até a mão, do custo. Porque você compra em papelaria, Esse você pode anotar à mão. ele vale? Ele, assim... Vale. tá. Você colocando todos os dados em cima e o funcionário marcando a mão e no final do mês assinando, é plenamente válido. E o livro de ponto também. Aqueles que você compra na papelaria, o livro, aí você vai marcar o dia tal, né? Aí tem o dia, segundo dia, hoje foi 31, quinta-feira, tal. Aí todos os dias, aí quem chegar, o nome de todo mundo e a pessoa vai te falar, eu cheguei às 8, 8h02, 8h03, 8h05, saí para almoço e também vale. Só que a questão que é, ele vai ter um volume de documento muito grande. Então ele tem que pensar, eu tenho lugar para guardar tudo isso? Porque não esqueça que essa documentação tem que ser guardada por 5 anos. São 5 anos? Antes não era mais? Sempre foi 5 anos? 5 anos. Documentação trabalhista. Essa documentação, cartão de ponto, mas o restante, livro de registro, tudo, você tem que guardar sempre, você não pode se desfazer. Sim, é porque também pode, futuramente, vamos supor que a pessoa foi desligada esse ano, não impede que ela sofra processo. Tem um período que ela pode... E não é só isso. A gente também não pode pensar só no processo. A gente tem que pensar o seguinte. Esse funcionário, daqui a 30, 40 anos, ele vai se aposentar. Aí, quando ele chegar lá para se aposentar, ele pode precisar que o INSS faça um requerimento para ele para alguma retificação de documento, alguma confirmação. Aí ele tem que ir atrás do empregador dele de 30, 40 anos atrás para pegar o documento de registro. Então, esse documento, o empregador nunca pode se desfazer. Sim, tem que guardar. Tem que guardar. Então, ele tem que ter um local para guardar tudo isso. Eu tenho clientes que depois que fecharam empresas, né, depois de 50 anos de loja, acabaram fechando para se aposentar. Acabaram. Aí o que eles fizeram? Essa documentação, eles digitalizaram. Eu tenho um cliente que digitalizou. Então na época, digitalizava em CD. Hoje é tudo nuvem, né? Mas na época, digitalizava em CD e ele guardou esses CDs. Aí agora, então pode digitalizar. Tem um papel, digitaliza. Eu aconselho que guarde. Guarde o papel? Guarde os dois. Guarde os dois, porque vai que o papel acontece alguma coisa. Eu tenho um caso também de um cliente que caiu o telhado e essa documentação molhou tudo. Então, quer dizer... Já era. Então, guarde os dois. Tá. Entendeu? Hoje, na era digital, tudo é digital, né? Mas aquilo que for impresso, porque ainda tem, porque o funcionário tem que assinar, né? Então, tudo que for impresso, guarde. Guarde, arruma um jeito e guarde. Mudando... Pode falar. Não, é que surgiu agora, que o funcionário tem que assinar. Os olerites, então, tem que ser assinado sempre, mesmo a gente fazendo pagamento tudo digitalmente e enviando os documentos. Se você tiver o comprovante de depósito do valor certinho que está no olerite, tudo bem, você não precisa pegar a assinatura. Eu aconselho que pegue. Tá? Principalmente aqueles que fazem pagamento de hora extra, pagamento de adicionais. Quando você tem muito assim, se a pessoa teve vale, se a pessoa teve desconto de pensão, eu aconselho que pegue a assinatura. Tá, ok. Porque a gente nunca sabe se amanhã a pessoa vai falar, vai dizer acesso contra ao documento, aquilo. O documento não veio, colocou qualquer coisa. Entendi. Porque tem funcionário hoje que tem muito desconto de pensão, né, gente? Sim. Pensão que vem o ofício direto do juiz e você tem que descontar. E ele fala, não, mas peraí, meu salário era 2, eu recebi 300? Como assim? E ninguém me falou por quê. Então eu aconselho que mostre. Então tá. É aceito pela justiça sem assinatura, daí você tem o comprovante. Mas o ideal é que você tenha assinatura. Que ele veja tudo certinho. Assim, eu aconselho sim, menos discussão. A minha dúvida foi mais em relação sobre a assinatura mesmo. Mas sim, ver tudo isso certinho. Okay. Eu acho que é uma questão de prevenção. Prevenção e bem-estar com o seu funcionário. Tá. Né? Porque também você fica fazendo as coisas e não mostrando, ele vai ficar em dúvida, e aí? Sim. Agora, mudando um pouco de assunto, referente, por exemplo, assim, tem muitos empresários
que eles não querem contratar, assim, deixar tudo em regra, tudo em ordem, por conta que eles falam assim, ah, vou pagar muito imposto, ou, sei lá, vou ter um custo muito alto. Quais são os custos que geralmente um empregador tem na hora que ele vai contratar uma pessoa de acordo com as leis trabalhistas? Bom, ele tem o INSS, ele vai ter o fundo de garantia, ele vai ter, eventualmente, um vale alimentação, um vale refeição, de acordo com a convenção, ele vai ter o vale transporte, se o funcionário precisar. É claro que, né, cada um tem os seus descontos, exceto o fundo de garantia, que é um plus, pago ali pelo empregador, para que, no caso de rescisão, o funcionário tenha acesso. Então ele tem todos esses, e outros além que a convenção pode prever. Entendi. Então, E a tributação dele, aí vai depender da empresa que ele tem. Contabilmente. Aí Isso. vai uma questão contábil. Se ele for simples, se for lucro presumido, aí essa tributação do que ele vai pagar de imposto, aí vai depender da categoria de empresa dele. entendi. É Então tem essa questão dos impostos. E referente a... Assim, também tem a questão também, por exemplo, que muitas empresas também acabam não contratando de forma certa, porque também tem a questão das férias, 13º. Exatamente. Aí isso geralmente não é pago no momento, né? No mês a mês, mas ele tem esse passivo, né? Que futuramente vai pagar. Sim. O que o empresário precisa entender? A gente fala assim, mas ele contratou funcionário. Pô, se ele está contratando, significa que, tecnicamente, ele está ganhando dinheiro para que possa expandir a empresa dele e ele ganhar mais e lucrar mais. Então, o que ele tem que entender? A partir do momento que ele começa errado, ele vai ter um prejuízo futuramente. E aí, quando esse prejuízo vier, ele vai ter que pagar tudo de uma vez. E com multas, né? Com multas, ele pode sofrer fiscalização, várias outras Penalidades coisas. administrativas, né? Várias outras coisas. Então, às vezes, vem uma reclamação trabalhista, 100 mil, 120 mil reais, ele se desespera. Mas foram ao longo de 5 anos que ele foi deixando de cumprir tudo aquilo. E aí, agora, ele vai ter que responder por Claro, isso. a penalidade vem em dobro, vem com juros, tudo. vem com correção monetária, né? Então, essa é a visão que ele tem que ter. É melhor fazer, começar direitinho. Melhor fazer, mas eu vou pagar mais imposto. Ok, mas você vai ter uma mão de obra ali, registrada, tudo certinho, que vai poder ajudar a sua empresa a crescer. Não deu certo? Ótimo. Demite, paga tudo certo e está resolvido. Agora, o problema é que no Brás, principalmente, a gente fala do Brás, que é um polo comercial muito grande. Mas isso acontece em tudo quanto é lugar. Sim. Trabalha aqui pra gente 1 mês, 2 meses, e aí 1 mês, 2 meses vira 2 anos, vira 3 anos. E aí quando o funcionário sai, a gente sempre fala, né, Jenny? O problema não é quando o funcionário está trabalhando. Quando ele está trabalhando, tá tudo bem. O problema é quando ele é dispensado e ele não tem acesso ao fundo de garantia e não tem acesso ao seguro-desemprego. Então, quer dizer, do dia pra noite ele não tem mais a fonte de renda. E aí é um problema para o empresário. E aí ele escuta, né, nas mídias aí, porque tem o seguro-desemprego, porque tem o fundo de garantia. E ele sai sem nada, sem entender o porquê. E aí ele vai E à aí procura. o quê? Aí ele fica com raiva, entendeu? Porque é verdade, ele Sim, fica sim. com raiva, ele se sente assim traído. Aí Verdade. ele vai, aí o que ele vai fazer? Ele vai procurar tudo que tinha de errado em todo esse tempo. Ele não vai só É atrás do verdade. fundo de garantia. Aí ele vai ficar buscando, não, mas o que mais que Hora tinha de extra, errado? tudo. Mas o que mais que tinha de errado? Então, Não, mas peraí. Não, naquela época tava bom, mas tava errado. Cesta Entendeu? básica, eu não recebia cesta básica, eu recebia menos, eu não recebia. Mas vale transporte. Aí ele começa a olhar tudo, né? Exatamente. E aí o prejuízo vem maior. Então, inclusive, assim, algo que a gente sempre fala, né? Tipo, é melhor você começar certo do que você ter uma pancada no futuro que aí vai ser Exatamente. E tem a É uma questão... pancada, algo inesperado, algo Sim. que a pessoa não estava prevendo, né? Exatamente. E tem a questão assim, muita gente fala, mas é experiência, é uma tentativa. Gente, a experiência também é registrada. Não se deve fazer experiência, vamos tentar aí 15 dias, 1 mês, depois eu te registro. Não. Não tem que ser de boca a boca, né? Tem que ter um Faça registro. o contrato de experiência registrado, anotadinho na carteira de trabalho da pessoa, entendeu? Desde o primeiro momento que ela começa a trabalhar para você. Sim. O contrato não é só assim, é pro funcionário não me processar. É para você saber você e o funcionário quais as regras daquela relação.
Sim. Então as regras da relação é um horário para entrar, um horário para sair, o teu salário, você vai exercer essa função, eventualmente outras atividades que porventura se for solicitado vai acontecer. Você, se você quiser pedir demissão, você vai poder pedir. É isso, são as regras. É como se fossem as regras do jogo. Então não é melhor a gente entrar no jogo com tudo estabelecido? É melhor. Porque depois, se não tiver regra, aí desencadeia uma série de problemas. Sim. Então, A gente também pega casos. Tudo bem. tira uma dúvida. Assim, eu já vi casos também que tem muitos empregadores que fazem o seguinte: eles têm funcionários, às vezes não são registrados, e eles falam assim, mas fulano, às vezes, né, tipo assim, às vezes até inclusive são doutores, falam assim, eu fiz um contrato com um advogado, mas assim, eu entendo que é extrajudicial. E aí, isso aí, ele vale mais que o CLT? Mais que as entendi. regras trabalhistas ou não? Não entendi. Quando é, por exemplo, um contrato extrajudicial que ele faz, um contrato de trabalho, mas não chega a ser conforme as leis. Registrado. Não chega a ser registrado. Isso vale também? Ele também respalda ou não, basicamente não ajuda em nada? Ele ajuda o funcionário a provar que ele trabalha com você. Vai ajudar o funcionário a provar. Porque assim, eu já... Tem que ter registrado, então. Sim, Aí, eu nesse já caso, tinha que ter vi registrado. esses casos, né, que a pessoa fala assim, e eu falo, olha... O que acontece, José? Às vezes, e a gente tem que entender que o Brasil é uma coisa muito, muito diferente de todo quanto é lugar. Em São Paulo a gente tem várias comunidades e às vezes a pessoa que está vindo trabalhar, ela tem um nível de escolaridade, um nível de aprendizado que a vida mesmo proporcionou para ela e de não conseguir avançar e aí ela encontra pessoas que acabam abusando. Assina esse contrato aqui que está resolvido. E às vezes ela nem sabe. Não é porque ela é desinformada, porque ela é desleixada, não. Porque ela acredita na pessoa. Pensa vem alguém da roça para trabalhar em São Paulo e lá tudo no fio do bigode. E aí você chega em São Paulo e fala, não, eu fiz um contratinho que está resolvido. Às vezes o cara só vai descobrir anos depois. Então a gente tem que entender isso. Acontece bastante. Tem pessoas que abusam aí e usam dessas pessoas mesmo. E a pejotização? Como que... Assim, porque tem pessoas, inclusive tem empresas, né? Às vezes tem empresas que já estão anos no mercado, que elas fazem o funcionário abrir um PJ, né? Às vezes um MEI, uma empresa, mas ele tem todas as características de um funcionário, às vezes. Isso também pode gerar prejuízo, assim, futuramente, ou não? Pode. Sim, com certeza. Pode. Porque o PJ, o que é o PJ? É uma empresa prestando serviço para outra. Então, se é uma empresa prestando serviço para outra, a empresa tem autonomia de trabalho. Então, a partir do momento que a empresa prestando serviço para outra tem todas as regras de um trabalhador comum daquela empresa, já não é mais PJ. Fraude, né? É uma fraude, entendeu? Então, assim, nós temos trabalhador autônomo, nós temos trabalhador parceiro, nós temos o trabalhador eventual, uma sociedade. Então, existem várias possibilidades de trabalho que não têm a obrigação de registro, que não têm a obrigação de vínculo empregatício. Entendeu? Então, nós temos. Por quê? Porque o direito trabalhista, ele regula a relação de trabalho e a relação de emprego. Então, o PJ, o que é? Uma relação de trabalho. Só que se essa relação de trabalho começa a funcionar como se um funcionário fosse, como se um empregado fosse, seguindo as determinações de uma relação de emprego, então passa a ser um emprego. Então as regras são outras. Entendeu? Então aí ele vai ter direitos diferenciados. Então aí vai ser caracterizada uma fraude, e aí a nulidade de todo período, e aí tem que se pagar todo período que deixou de se pagar. A gente sempre Entendeu? fala, né, no escritório, né? O contrato PJ é possível? Porque tem advogado que fala, não é possível. É possível. Tem Dá gente pra que fazer. é contra, né? Tem gente Nós que é temos contra. temos vários entendimentos aí na jurisprudência que a pessoa é contra. Sim. Mas não. A gente tem que pensar o seguinte, o direito trabalhista é exatamente isso, ele regula o trabalho e o emprego. Então nós temos relações de trabalho com N modalidades e relação de emprego, que é o vínculo empregatício registrado. Sim. Entendeu? Então, o contrato PJ ele é possível, desde que você siga as cláusulas e siga aquilo. Então você já imagina, você é contador.
nós contratamos você. Aí eu chego para você e falo, José, você não vai almoçar agora. Você vai almoçar só mais tarde. José, por que você não chegou no escritório nesse horário? Por que você não saiu nesse horário? O que eu tô fazendo? Eu tô te controlando, você tá ficando subordinado. Ah, então não existe. Então, isso já não é mais uma contratação de Hum. empresa. Aí já é Sim. uma contratação de empregado. Eu tô gerenciando o trabalho dele. Exato. Se eu tô gerenciando o trabalho dele, ele é meu empregado. Sim. Bom, eu vou tirar uma dúvida que eu tava Vamos. tendo aí. Eu tava Respira, vendo. respira. Muita informação, são muitas informações e a gente já foi direto também para essa parte do PJ, só que eu acho que talvez, retornando um pouquinho para o que a gente estava falando antes, eu vejo alguns, não é uma pessoa, já eu acho que deve ser umas 6, 7 pessoas que eu já vi que receberam processos, pessoas que têm uma empresa, vendem lá no Brás, tem uma loja, mas que um dos funcionários que acabou sendo demitido, que não era registrado, depois de um certo momento chegou uma carta. Uma carta que seria o quê? Um processo, uma intimação. Uma intimação, exatamente. Isso. Nesses momentos, o que vocês aconselham se a gente espera que ninguém receba isso, né? Mas se isso aí acontecer, como que eles devem proceder com essa questão? Primeira coisa, ele procurar um profissional da confiança dele. Uhum. Recebe o processo, recebe a carta, vê do que se trata e procura um profissional da confiança dele, que ele se sinta confortável. E Um aí advogado, né? Isso, um advogado. Uhum. Muitas vezes, o que ele faz? A pessoa que recebe, procura o contador. E aí o contador tem que falar, ó, isso aqui se trata de um processo, procure um profissional da sua confiança, pode até indicar, claro, para que esse profissional, quanto antes, veja daquilo que se trata. Às vezes tem um prazo, às vezes é uma coisa então. rápida, então precisa... E já aconteceu bastante, né, Janine? E acontece. Às vezes outro funcionário recebe. E aí ele guarda lá e esquece. Não entendi, E aí como assim? ele recebe a intimação. Uhum. Você, Thaís, é minha funcionária. Você recebeu a minha intimação. Guardou na e gaveta. aí guardou na gaveta Não e me foi mostrou. trabalhar e esqueceu. Nossa, e aí? Acontece. Aí É. perdeu já, né? Claro. Aí- Já aconteceu, assim, de vigilantes receber. Vigilante da rua receber. Porteiro, em né? nome, Recebe? porteiro. Porteiro. Putz, Recebe, e- porteiro do prédio, recebe e a correspondência se perde e não chega na empresa. Mas é que eu tô pensando agora um pouco como a prefeitura. Porque quando você recebe uma multa de construção de prefeitura, você recebe uma notificação. Você tem um prazo para procurar um profissional para que seja regularizado. Uhum. Se você Isso. não cumpre esse prazo, você já automaticamente já vai levar uma multa. Nesse momento, quando recebe a intimação, eles têm um prazo padrão? Ou depende muito de caso a caso? Depende. Depende? Depende, Geralmente, porque- como que varia? Não, na Justiça do Trabalho, por exemplo, que aí a gente está falando também, pode ser um processo civil também, a gente não sabe. Isso. Ou até uma intimação da Ministério do Trabalho. do Ministério do Já, Trabalho. Como acontece, né? Entendeu? Então, assim, depende do local, depende da intimação, tem o prazo específico para atender. Geralmente a intimação fala. Geralmente a intimação fala. Você tem 10 dias para apresentar um tal documento, você tem 10 dias para se defender, ou você tem que comparecer na justiça no dia tal para audiência. Uhum. Entendeu? Então vai depender Então, geralmente a intimação fala. Então Tá. leia, não entendeu? Procure uma pessoa de confiança para traduzir aquilo para você. Traduzir que eu digo o quê? Interpretar, Uhum. Isso. tá? Entendi. E antes disso, por exemplo, vamos supor que às vezes o colaborador, ou esse funcionário, vamos supor que ele quer resolver de uma forma que não vá para a justiça, porque isso pode também demorar, né? Às vezes demora um pouco na justiça. Aí tem como isso ser resolvido? Por exemplo, vamos supor que a pessoa tem um advogado, Negociação? ela negocia, ela tem o advogado dela, o funcionário, e a empresa também. Aí nesse caso, tem como ser feito isso de forma extrajudicial, sem ir por... Não, tem como fazer a negociação extrajudicial, tem como fazer o acordo, mas ele deve ser levado à homologação na justiça. Ah, tá. Mas aí nesse Tá. caso não se recebe assim em si, não rola a parte do Processo? No processo. processo rola, só que ele começa de forma diferente, Ah, tá. tá? Ele começa já com ambas as partes de acordo e ele é levado a uma secretaria diferente, para vocês entenderem. Ele não é levado para o juiz, para uma vara do trabalho, ele é levado para um núcleo de conciliação. Ah, E tá. aí, nesse núcleo de conciliação, já entram as duas partes dizendo, ó, a gente tá aqui, a gente entrou num acordo, tá aqui escrito o que a gente quer. Aí o juiz do núcleo que vai verificar aquilo, que é um acordo hoje, né, que é o acordo extrajudicial que a CLT prevê.
Então é possível sim, só que ele deve ser levado a conhecimento da justiça. A gente não aconselha fazer nenhum acordo que fique lá só com a assinatura das partes, aquele acordo de gaveta. Não faça isso. Isso a É que gente não nem- aconselha, porque aí Sim. você não tem quitação. Sim. Se você faz esse tipo de coisa, um acordo, quer seja um acordo que você assine e guarde na gaveta, ou um recibo que você guarde na gaveta, daqui 2 anos a pessoa pode reclamar. Até 2 anos ela pode reclamar na justiça. Então você não vai ter segurança jurídica daquilo. Quer dizer, você acha que você está seguro, mas você não está. Agora, se você pega esse acordo e leva para ser homologado, aí beleza, aí você está quitado quanto aquilo. E o funcionário também, se para de receber, fez um acordo extrajudicial de gaveta, né? E aí ele para de receber, como é que ele executa? Não tem como, ele vai ter que entrar na justiça, comprovar. Então a gente não recomenda que faça, né? Entendi. Tá. Bastante coisa. Bastante, eu tô muitas raciocinando informações. aqui. Informações. Que mais? Nossa, tô com uma pergunta aqui agora. É. Bom, tem muitos comerciantes que, assim, tem muitos também, vamos falar um pouco da parte têxtil, porque eu vejo que tem muitos empresários hoje em dia, o que acontece? Eles, assim, eu vejo que é um ponto de vista, assim, já começa muito errado, que é o seguinte, às vezes a pessoa mora no próprio local onde ela trabalha, aí quais são os cuidados que a pessoa tem que tomar isso, ou isso não pode de maneira nenhuma, como que ela pode evitar? Isso seria um caso que é como se fosse oficina? Às vezes tem muitas, por exemplo, confecções de costura, que às vezes o funcionário, ele mora no mesmo local. Claro, às vezes até tem um lugar separado, às vezes tem lugar separado de trabalho e tudo mais, mas às vezes não tem essa questão de controle de horário, e, sabe, não tem, sabe, como que o empresário pode se respaldar nessa parte? Bom, primeira coisa, né, o empregador tem que garantir, primeiro, vamos ao princípio. Às vezes a maioria dos empresários, ele começa sendo a pessoa do financeiro, a pessoa do fiscal, ele sendo é tudo. tudo. Ele é tudo. Ele faz tudo. Ele faz tudo. com E ele. aí ele contrata alguém e vai fazendo. Então qual é o ideal? O ideal é que desde o início ele tenha uma assessoria, seja pontual, olha, eu vou contratar alguém, o que eu tenho que fazer, ou mensal, para ter esse acompanhamento. E aí, trazendo isso para a oficina, o empregador tem que garantir que haja uma desconexão do trabalho. Então, às vezes, o funcionário ele para de trabalhar, vamos colocar às 6 horas da tarde. E aí ele fala, puxa, eu vou adiantar de amanhã. E aí ele desce, volta para a oficina, não pode. Isso é hora extra, pode. Dependendo, às vezes trabalha das 8 da noite até das 8 da manhã até 3, 4 horas da manhã para entregar. Então o empregador tem que garantir isso. Condições mínimas. Sim. Uma separação para que o funcionário possa se desconectar do trabalho. Se não houver isso, ele até pode ser considerado como trabalho escravo, às vezes, né? Exatamente. Mas agora também tem uma outra questão. Digamos que na casa o dono da empresa tem também seu CNPJ, mas em vez de ele contratar como CLT ou não contratar, ele também pode ter cada funcionário com seu CNPJ. Autônomo? É isso aí que você tá falando, é a pejotização. Não pode. Não pode. Se ele é funcionário, ele segue regras, ele não é PJ. Não pode. Uma coisa também que acontece que é muito comum é que, assim, geralmente as pessoas, os funcionários que estão nessa área, eles não recebem um valor fixo de trabalho. Eles recebem de acordo com a produção. E aí, nesse caso, como que seria, por exemplo, o que seria melhor? Por exemplo, porque assim, às vezes eu já vi empresários que eles têm tudo separado. Por exemplo, tem um local de trabalho separado, tem um lugar onde mora separado, às vezes trabalha são imóveis diferentes. Isso. Só que ali eles recebem por produção. Ou seja, vamos supor que a pessoa, sei lá, produziu 100 peças. Então, mas aí não é funcionário, então. Porque, por exemplo, você tem uma empresa prestando serviço para outra, e essa empresa, ela recebe por produção que ela devolve. Que aí seria isso. Então aí funcionário seria não é funcionário. Já não é mais. Não é funcionário, é uma empresa prestador de serviço. Tá. Então é um funcionário prestando serviço. Só que você que fez o pedido, você não pode dizer como essa pessoa vai trabalhar. Ela vai trabalhar por conta dela. Sim, sim. Ah, tá. Não, mas o que você vai cobrar dela? Você vai cobrar uma atividade. Sim. Você vai cobrar assim, olha, eu tô te dando aqui, sei lá, não sei quanto é, mas sei lá, 50 peças para você costurar e me devolver em X tempo. O horário que ela vai costurar aquilo, ou que ela vai fazer, é problema dela. Você não pode ingerir. Agora, se você
disser para ela, ó, eu tô te entregando 50 peças que você vai fazer das 8 às 5 horas da tarde, você não pode parar, você vai costurar desse jeito e daquele jeito, você vai usar tal máquina e você vai me devolver tal horário. Aí ela já é seu funcionário. Entendeu a diferença? Entendi. Então você tem que ser... É prestação de serviço ou é seu funcionário? Tá, então assim, só pra... Então eu entendi, se a pessoa, ela der, de repente, pegar esse trabalho de fora, aí não é funcionário. É prestação de serviço. Isso, prestação de serviço. Agora... Você não sabe como a pessoa vai fazer lá, na casa dela. Sim, exatamente. Entendeu? Aí é uma prestação de serviço. Mas e quando, vamos supor que tem o empresário, tem a pessoa que está responsável por aquele local, mas ele tem funcionários, e aí, como eu falei, ele tem tudo separado. Tem, por exemplo, o galpão, vamos supor, o galpão onde tem a produção, e tem, sei lá, as pessoas moram em outro lugar. Não, então, porque assim, a moradia, ela pode fazer parte da contratação de trabalho. Eu posso contratar um funcionário e dar a moradia para ele. É claro que eu tenho regras dessa moradia, né? Eu tenho, que seria pode ser ou moradia, ou um alojamento, enfim. Aí eu tenho que atender todas as regras para que esse alojamento seja salubre, né? Esse alojamento, essa moradia da pessoa seja salubre. E eu tenho que determinar o horário que ela vai trabalhar. Então, assim, se a oficina, mesmo estando na mesma casa, por exemplo, né, vamos pensar na mesma casa. Então, você tem a oficina no salão embaixo e as moradias em cima, por exemplo. Tá? Vamos pensar assim num local que tem essa separação. Então, na oficina, a pessoa vai trabalhar dentro da jornada de trabalho dela, não pode ultrapassar. Acabou aquilo, ela vai para o alojamento dela. No alojamento, ela tem que ter disponibilidade de toda a convivência dela. Entendeu? O que ela não pode é extrapolar o horário, ou você, lá naquele alojamento, você ficar cobrando o serviço dela. Isso você não pode. Então, eu vou dar mais aqui um outro exemplo, só para ver se eu entendi se existe essa possibilidade ou não. Temos a empresa, temos os prestadores de serviço, digamos que cada um seja prestador de serviço com o seu CNPJ, que possa estar morando também nesse mesmo local, mas que eles que vão, a quantidade, em que momento eles vão estar trabalhando, a quantidade de que eles vão estar fazendo de produção, fique dependendo deles. O dono da oficina em si, de fato, ele pode estar passando esses trabalhos para esses prestadores de serviço CNPJ. Você já está aprofundando bastante. É complicado, porque assim, da forma que você está me descrevendo, para mim já é um trabalhador. Entendeu? Então, eu acho que aí a gente já vai poder entrar numa subordinação. Então, aí dessa forma aí, dependendo de como for, a gente pode até entrar numa ilegalidade. Sim. E aí, então, a gente tem que buscar outras questões. Então, a gente tem que entender como é o ambiente, como é o trabalho, como é a jornada, como a pessoa está morando, para poder dar um parecer se aquilo é passível de PJ ou é passível de funcionário. Então tem que analisar. Entendeu? Tem que analisar muitos setores para a gente dizer se está certo ou não. Entendeu? São várias coisas. Às vezes a pessoa está morando na casa, a casa é de um contratante, já tem um vínculo, já tem uma subordinação, e aí no final chama, não, ele é um prestador. Então, tudo pode desvirtuar. Mas pode acontecer também. Mas pode acontecer também. Contrato de locação. Então, mas aí é diferente. Rola, né? Pode ser um parceiro de trabalho. Então, tem N possibilidades. Mas, só fui colocando aqui pra ver se eu consegui encaixar. Da forma que você tá colocando aí, pra mim, já tá ilegal. Então, é melhor não seguir. Eu também... Entendeu? Eu também entendo dessa forma. Eu sempre oriento, né, que tenha tudo separado e fazer toda essa parte. Sim. Mas, assim, a minha grande dúvida é referente, assim, geralmente, as oficinas de costura, eles acabam mesmo não cumprindo com as regras trabalhistas. Isso é um fato que hoje existe, né? E isso já acontece com várias oficinas. Sim. A gente trabalhou muito tempo com confecção. Sim, e aí, nesse caso, por exemplo, assim, na grande maioria, eles recebem por produção. Então, ou seja, a pessoa, sei lá, o dono da oficina vai lá, ele dá tantas peças para a pessoa produzir, né, o funcionário. Só que aí ele vai, de acordo com o que ele for produzir, ele vai receber. Então, às vezes, se ele produzir mais, ele recebe mais. E aí, geralmente, assim, nessa parte, como que vocês poderiam considerar
referente a isso. Vamos supor que seria interessante manter um salário fixo, sei lá, de repente um pouco mais baixo e, de acordo com isso, ele pode receber, de repente, uma bonificação ou, de repente, bônus. Como que seria? Se eu não me engano, tá? Faz tempo que a gente não vê. As últimas renovações eu não acompanhei. Mas a convenção coletiva das costureiras, ela tem um piso salarial. Tá? Tem vários pisos. Você tem até pisos para piloteira. Você tem pisos para funções determinadas dentro de uma oficina. Tá? Porque você tem essas questões. Tem a pessoa do corte. Né? Então, dentro da convenção coletiva das costureiras, já tem os pisos pré-estabelecidos. Dentro dessas modalidades de trabalho, por exemplo, o que pode colocar? Um mínimo garantido e a produção ela recebe como gratificação. Entendeu? Como seria uma comissão, por exemplo. Né? Então, mas aí tem que se manter um mínimo garantido. E o mínimo tem que ser o piso. Às vezes a convenção também vai prever, né? Vai falar quanto pode o lote, ser. Né? Às vezes a convenção. Porque você tem funcionários que trabalham por hora, por exemplo. Né? Não por mês. Sim. Por hora de trabalho. Você pode estabelecer por hora, garantido um mínimo mensal. Entendeu? Que assim, eu vejo que é algo assim que tá muito... então, porque são modalidades de contratação. Sim. Se você pegar dentro da convenção da costureira, dá pra trabalhar bastante coisa. Dá pra trabalhar bastante... Acho que assim, nessas situações sempre é bom, de repente, buscar mesmo, né, um profissional da área pra poder... Porque assim, eu vejo que já vi casos que às vezes a pessoa denuncia, sabe? A pessoa trabalhava lá, ela saiu, aí denunciou. O vizinho, né? Denuncia, ou o vizinho, até mesmo o vizinho. Que não sabe como funciona. Até mesmo o vizinho, às vezes vai mensagem de trabalho, a gente já pegou, né, assim, casos assim que... muitos. E aí, às vezes, sabe, são coisas que podem acontecer. E tem tem muitos também, eu acredito, que trabalham os próprios familiares. Sim. Né? Você não tem nem pessoal de fora. Então, às vezes, você tem lá o marido, a esposa, o irmão, o filho... Tá todo mundo trabalhando junto, né? E aí acaba recebendo uma denúncia de um vizinho que nem sabe o que acontece lá dentro. Verdade. Então, é necessário conversar. Procura uma pessoa de confiança, conversa. Às vezes uma mudança simples te garante. Melhor. E às vezes também eles acham que o custo é elevado. E às vezes o custo não é tão elevado. Se é o que a gente falou, pode fazer mensal, pode fazer pontual, depende do profissional, depende de quem escolher. Mas não é, às vezes uma consulta, uma coisa que simples, você evita um problema gigantesco. Às vezes uma consulta, às vezes fala assim, vem aqui, conhece a minha empresa, vem fazer uma visita, a gente conhecendo o ambiente de trabalho, a visão muda. Sim. Então, às vezes, você conhecendo o ambiente, você pode fazer propostas, pode fazer mudanças que te melhore o dia a dia, o seu fluxo de trabalho, você nem vai perceber. Sim. Tanto é que, assim, a gente também viu, assim, eu pelo menos vejo que tá tendo uma grande mudança também referente a isso. Antigamente, tinha confecções que tinha 10, 15, 20 pessoas que trabalhavam naquela confecção. Hoje em dia são pequenas confecções que são mais familiares, geralmente. Isso, às vezes por exemplo, o marido, a esposa, a família sabe, toda, o irmão, mas só mais família. Então, assim, nessas questões, geralmente não tem, né, muita questão de risco, né, porque às vezes, geralmente, o pessoal tá empreendendo junto, com família. Família, né, a família tá trabalhando em prol de um bem comum, ela não é sua empregada, exato. A sua esposa. Aí já muda, então, já um pouco. É uma questão do bem comum, é diferente. Sim. Né? A gente também tá vendo também uma troca de mentalidade também. Por exemplo, isso antigamente, né, era mais do pessoal que começou, né, imigrante, não sabia como que funcionavam as leis, né, aí então ia morar junto com quem já estava aqui um pouquinho mais tempo para poder e aí foi replicando, tipo, modo de trabalho, replicando. Só que hoje em dia eu vejo que tem muitos jovens que estão começando a empreender que eles já estão com outra mentalidade. Sim. Nesse sentido de que, peraí, eu quero ter, sabe, já ser mais profissional nesse caso, né? E às vezes até presenciaram uma situação dessa de fiscalização e falam, não, eu não quero passar por isso. Nossa, é muito... né? Mas isso que você comentou dessa evolução mental também que tá tendo, né? Isso também vai até mesmo para quem já tá começando já a entrar mais para frente nas empresas do Brás mesmo.
Porque os pais não tinham muito conhecimento referente a isso. Às vezes, os filhos já estão começando a ficar mais na parte organizacional das empresas. E às vezes, talvez eles não tenham conhecimento sobre isso, mas aí é importante sempre se atualizar e fazer uma consulta com um especialista, o acesso justamente. mudou, né? O acesso, porque os pais vieram, né? Muitos deles vieram. Verdade, o acesso então mudou. você tem a dificuldade da língua, você tem a dificuldade de documentação, da expressão, o acesso à informação, o acesso à informação. Também. Então, assim, isso foi mudando. Então, hoje, igual assim, vocês mesmos, vocês já são filhos aqui. Então, vocês já estudaram, já presenciaram, já sabem como funciona. É diferente. Da pessoa que chegou e se põe a trabalhar. Né? Você chega... Gente, quando a gente viaja pra qualquer lugar fora do Brasil, a gente fica perdido. Imagina você mudar pra morar num lugar totalmente diferente, né? Sim. Então a gente tem que ter essa visão. E antigamente também o imigrante vinha e acabava ficando legal por acesso, pela falta de acesso à informação. E aí tudo ia sendo precário. Ia precarizando tudo. Né? Então hoje já tá bem diferente isso. Sim, tá mais acessível, mais tecnológico também, né? Hoje, antes, para você fazer uma denúncia antes, e o medo de saber. Hoje você pega o celular, acessa o site, faz a denúncia. Faz uma denúncia anônima antes de Isso. Então, também a mudança de mentalidade também do empregador nesse sentido eu posso ser exposto a qualquer momento se eu fizer errar. Então, peraí, vamos fazer certo. Primeiro para garantir a minha segurança e também a segurança do funcionário. Sim. Então, gente, bacana. Bom, acho que... eu tenho umas perguntas, a gente abriu uma caixinha de perguntas lá nas nossas redes sociais. Sim, verdade. E vamos com a primeira pergunta. Tem aqui o Robson. O Robson pergunta assim: qual é a vantagem e a desvantagem de se fazer o acordo trabalhista de forma legal? É difícil a gente dizer qual é. Vamos lá, a vantagem é que você decide ali, você junto com o teu empregador, vão decidir com os seus respectivos. Vamos supor que seja um processo. O processo chegou na audiência e houve uma proposta de acordo, que aí é um acordo legal ali. Você está decidindo, junto com o seu empregador e seus advogados, o valor que vai ser recebido. Então existe uma vantagem de não deixar o terceiro, que é um juiz, que vai analisar as provas. Então ele não analisa a palavra do José, ele não analisa a palavra da Thaís, ele vai analisar as provas e vai decidir. Talvez a seu favor, talvez a favor do empregador, ou meio a meio. Então a vantagem de um acordo judicial é que você decide ali o valor junto com o teu empregador, é isso. E a segurança jurídica que você vai ter, que se você fizer um acordo, igual a gente falou anteriormente, se você fizer um acordo extrajudicial, ele está passível a N situações. Ele está passível de você ser cobrado na justiça de novo, e para o empregado de você não poder cobrar porque você tem um contrato de gaveta, uma coisa que você não pode executar, levar à justiça. Então, a segurança jurídica sua desse período. Tá. Vamos com outra pergunta. A Gladys pergunta assim: eu quero contratar um funcionário, mas não sei quais obrigações eu tenho como empresária. Aí, Gladys, que ótima pergunta. Boa mesmo, né? Muito oportuna, que é exatamente o que a gente estava falando. Procure um profissional né? A gente sempre fala uma pessoa da sua confiança. Por quê? Porque a prestação de serviço é um serviço de afinidade. Né? É um serviço que você tem que estar bem, você tem que estar confiante naquela informação que está sendo passada. Então, primeiro, provavelmente você já tem empresa, você já tem um contador. Né? Então, algumas dúvidas, o contador também já vai te adiantar. Algumas questões e algumas obrigações dentro do seu ramo de atividade. Certo. Você tendo o seu ramo de atividade definido, aí você procura um profissional de direito para estar te ajudando, para estar te auxiliando. Para complementar, né? Para complementar a informação. E aí o profissional de direito, né, o advogado trabalhista, ele vai ter a expertise, que é aquilo que a gente comentou, de verificar a sua atividade, o seu local de trabalho e a melhor forma para você exercer a sua atividade. Não adianta eu vir com a regra básica e te impor aquela regra básica que você tem que seguir. Às vezes a regra básica não vai funcionar para você. Uma coisa pode ser para mim, outra coisa para o José e outra coisa para o pessoal que trabalha lá no Brás. Né? Então, assim, a LO e dentro do Brás também. Às vezes o seu vizinho, ele vai ter uma jornada, porque a loja dele tem um horário de atividade. A sua loja tem outro horário de atividade. Então, para você vai ser diferente.
Você abre de sábado? Não abre de sábado? Você vai trabalhar de domingo? Você vai Sim. vender no e-commerce? Você não vai vender no e-commerce? Você vai vender só pessoal? Você vai vender só atacado, só varejo? Ah, então não. Vixe, Você um montão de entendeu? gente tem que fazer uma consulta com vocês. Então é muito legal, não adianta você se pautar em como o seu vizinho ou seu colega está trabalhando. Tem que Pensa fazer no algo seu. específico para o ramo que está Pra tendo sua a empresa. atividade, Pra atividade da empresa em exatamente. si. Tá. E Entendeu? às vezes a pessoa fala, eu quero contratar, vou pagar um salário mínimo. Mas não tem, já tem uma regra, né? O salário tem que ser tanto, tem que observar tanto. Então, não tem uma resposta. A gente gostaria de ter, mas não tem uma Não resposta. tem, gente. A gente gostaria de ter, assim, uma tabela, sabe? Você Sim. pega assim, ó, aí você, sabe aquelas de tamanho? Que você pega aqui na Advogada. altura, na largura, aí você sabe o seu contrato. Uhum. Não, direito não tem, dá, não gente. tem. Direito não tem isso. Ah, Ok. vamos para a próxima. O Vismar pergunta assim: qual é o melhor contrato de trabalho? Pois existem vários. Como É, assim? contrato de trabalho é aquilo que a gente falou, não é? Nós temos trabalho e emprego. Então a gente tem que ver o que ele está querendo. Ele está querendo um vínculo de trabalho ou um vínculo de emprego, né? Se for um vínculo de emprego, que é o funcionário registrado, só existe um contrato. Você falou, qual é o melhor? Eu ia dizer, o escrito. Também. É o melhor. Você está Tem tudo razão. escrito, você pode ler qual foi o combinado. Então, esse é o melhor, né? O melhor é o contrato escrito. E se você é CLT, é óbvio que você faça de acordo com as regras do CLT. Se você é um PJ, um prestador de serviço, que faça com as regras que vocês combinaram. Mas sempre o melhor contrato é o escrito. Se é que pode ser essa a resposta. Tá, não, legal. Tem também o Alan que pergunta assim: o VR e o VT, eles são obrigatórios para todas as áreas? O Vale Transporte, sim. O VT. O VT é o Vale Transporte para todos os funcionários que fazem uso de transporte público. Que fazem uso para Uso transporte de público. transporte Isso público. isso é interessante frisar. É. Transporte público. Isso. Por exemplo, se a pessoa vai a pé no trabalho, porque tem pessoas que moram A perto. pessoa Não quer ir de Uber, se a tem. pessoa quer ir de patinete próprio. Se ela quer ir de bicicleta, Bicicleta. se ela A quer pé. de moto, a pé, se ela não importa, aí já ela não é tem direito. obrigatório. Não, Já é. não tem direito. Não tem Ah, direito. tá. A lei do Vale Transporte, que não é a CLT, é uma lei apartada. Ah. A lei do Vale Transporte prevê que é o funcionário com transporte público, Uhum. tá? Que use o transporte público. O Vale Refeição, que é o VR, vai depender da convenção coletiva. Ah, tá. E Então o valor específico também. Na convenção É. coletiva Na vai dizer. o VR e o VA, eles seriam a mesma coisa ou tem uma diferença? Então, tem empresas, tem categorias que estão obrigadas aos dois. Tem categorias que estão obrigadas só ao VR, outras só ao VA. Mas existe. Porque a pergunta assim: o VA e o VR e o VT, eles são obrigados para todas as áreas? Aí tem Então, áreas que não depende são? da CLT, tem áreas que não são. Ah, tá. Tem Então áreas seria que mais não como um são. benefício, né? É que assim, geralmente eu vejo que esses são benefícios básicos, né? Que geralmente hoje em dia é muito comum. Acho que Então, porque hoje o que acontece? As empresas hoje, muitas delas, mesmo não estando obrigadas pela convenção coletiva, elas dão como um plus, como um chamativo. Uhum. Né? Como um chamativo, como Atrativo, chamariz, né? Um atrativo. Porque hoje, convenhamos, é complicado às vezes você completar o seu quadro de funcionários. Sim. Né? Tem muito empregador aí passando por dificuldade em completar uma pessoa que encaixe a atividade que ele precisa. Sim. Então, muitas vezes, ela dá como benefício, mesmo não estando obrigada, Sim. tá? Mesmo não estando obrigada. Mesmo não estando, ela dá como então, a partir do momento que você não Mas está isso, obrigada... o VA e o VT. Isso. Tá. Isso, o VA... Não, o VA. Não, o VA. O VA é o VR. Somente o VA. E o VR. E o VR. Aham. Ok. O VT vai da lei se for transporte público. Tá bom. O VA e o VR, aí vai, se obrigada pela convenção coletiva, você vai observar o valor da convenção. Uhum. Se não obrigado e você quiser fazer isso, aí você vai fazer um valor médio aí que você possa cumprir, Uhum. tá? A partir do momento que você passa a conceder, você não pode tirar. Sim. Então, fala assim, eu quis fazer esse ano, mas... Não é assim. Então, assim, se você escolhe fazer isso, faça sempre. Tá. Não cancele de um dia pro outro. Isso é uma dúvida, essa é uma dúvida... O pessoal interagiu. É uma dúvida gigantesca, né? A empresa é obrigada a me dar o VA ou o Não, VA? não é. Não são todas.
Tá. Às vezes a empresa não é obrigada a nenhum nem outro, mas dá a cesta básica. E às vezes tá. não a cesta básica, pode dar o dinheiro da cesta básica, né? Ah, legal. Então não são todos que são obrigados, mas o VT sim. Tá, bacana. Bom, mas apenas complementando, o referente a planos, por exemplo, odontológico, também são benefícios que são também plus, né? Odontológico, médico. Então, algumas categorias estão obrigadas também. Ah, também são obrigadas também. E a convenção coletiva vai te dizer. Ah, tá. Em si, sempre- resumindo, Tudo que é uma- benefício, tudo que é plus, é a convenção coletiva que vai dizer. que vai orientar. Porque esses não são direitos básicos. Tá bom. E depende assim, muito de categoria para categoria. Às vezes, a da costureira, ela tem um benefício que é próprio de acordo com aquela função exercida, de acordo com aquela categoria. E para um benefício que para talvez um motorista não é. Não vai ser Então, o às mesmo. vezes, dentro da mesma empresa, dentro do mesmo empregador, ele tem um setor que é indústria e ele tem um setor que é comércio. Entendeu? Aí é Dentro diferente. da mesma Diferentes empresa. Os funcionários da indústria, É uma coisa. eles vão ter um direito Uhum. dentro da convenção. Os funcionários do comércio vão ter outro. Então, dentro da mesma empresa pode ter diferenciação. Certo. Entendeu? Por isso que não tem uma resposta pronta no Google. Não tem. Quando você Não consulta- tem, gente. Não, No e IA. quando você, não, e quando você consulta, às vezes a CLT vai dizer assim, o adicional de hora extra é 50%. Aí vem a convenção e vai dizer 60%. Mas o empregador que consultou e o Google que respondeu, ele não teve acesso à convenção, ele teve acesso só a uma informação jogada na internet. E aí ele vai pagar e vai pagar errado. Então, por isso o que é IA importante. não confia na IA. Por isso que é Nossa. importante consultar um profissional que Já. entenda e para fazer uma interpretação conjunta e possa te responder. Sim. Uhum. Legal. Legal. gente. Tem uma outra última pergunta, que é assim, o Gabriel pergunta assim, quais são os prazos quais são os prazos de pagamento na CLT? Acho que talvez ele se refere ao salário ou sei lá, o VT, VA. Os Tem prazos, prazo para datas? pagamento, tipo, referente a isso? O pagamento é até o 5º dia útil do mês subsequente. Então trabalha janeiro, recebe até o 5º dia útil de fevereiro. Certo. E também o sábado, né? Nossa, isso eu adoro falar, porque o sábado é dia útil para efeito trabalhista. Então, às vezes, o empregador, o Olha, salário essa eu cai não no sabia. sábado, ele fala, não, vou pagar na segunda-feira, não abro. Mas ele é. Às vezes, Então tem que antecipar. às vezes o funcionário trabalhou a semana toda para compensar o sábado. Então, se ele compensou o sábado, tecnicamente ele trabalhou as horas que ele tem. Então tem que pagar antes. Se cair no domingo, ok, se prorroga. Tá? E agora o VT e o VR depende muito. Às vezes tem empresa que paga no dia 20 pro mês todo, depois, ou paga 15, né? Mas o VT também é pro mês. Tem que ser E o pro mês cheio. adiantamento de salário. Vai perguntar sobre isso? O adiantamento de salário que acontece geralmente no dia 20, ou dia 19, se for antecipado, vai depender da convenção coletiva. Não são todos que estão obrigados. Tá. E o funcionário pode não optar, falar, não quero receber no dia 20. Então, se a convenção coletiva prevê, Porque eu também lembro Digamos que que eu já... a convenção coletiva não preveja isso, mas aí vai da sua escolha. vai da escolha do Aí vai do empregador, sistema financeiro de cada empresa. Tá, sim. entendi. Porque eu lembro que também, assim, eu já trabalhei em escritório de contabilidade e eu não recebia adiantamento, eu recebia... em um eu recebia O adiantamento... escritório de contabilidade não estão obrigados. Sim. Geralmente eles fazem por uma questão de costume. Sim, Mas eles sim. não estão então, obrigados, dá pra pagar o salário de uma vez só. eu lembro que em um recebia e outro não. O outro recebia só... escolha. Então, é escolha. Então, Entendi. depende, só que tem categorias que são obrigadas. Que a convenção prevê. E geralmente o patrão ele padroniza, porque senão um fica o outro não quer, então ele padroniza. Então. Nossa. Tem uma questão agora que até... Uma dúvida que, assim, surgiu. Tem pessoas que às vezes pagam no dinheiro. E, boa assim, pergunta. esse acho que é um grande problema, não é? Como Tem que ou ter tem que registrar. recibo, né? Tem que Não, registrar, e tem que né? assinar o lerite, né? Tem que receber o lerite? Assina o lerite. Tá. Entendi. Mas não, tem muitas pessoas que não tem esse controle de lerite, de Não, tem pagamento. que ter. Se ele é Aí funcionário, tem que ter o lerite. Tá. Se não beleza. tiver, Se ele não vai dizer, tiver, não recebi. não Como é que recebi, você aí. prova que você pagou? Exatamente. Tá. Entendi. Tá? Não tem problema de pagar em dinheiro, pode pagar. É que aí, assim, eu acho que hoje é uma questão de risco, né? Porque a empresa vai ter que ter um dinheiro em caixa e o funcionário vai sair com o dinheiro na mão. Aí é uma questão de segurança, né? Hoje, infelizmente, a gente tem que pensar na segurança pública, né? Também, Então, é uma questão de segurança, mas possibilidade pode. Bom, gente, são várias perguntas aí. São várias. Acredito que a gente está ajudando o pessoal que está assistindo
aqui o Acho que deu podcast. pra desenvolver bem, né? Né? Sim, com certeza. Deu, Acho que sim. E dá pra ir, deu uma dá pra ir clareada. mais. E dá, você vê, né? Tem Sim, assunto tem aqui. assunto. Tem, assunto. tem. Com certeza, num episódio futuro a gente também chama, com certeza o pessoal também vai. Ah, isso. Eles interagindo aqui, tendo novas dúvidas, a gente Sim. chama vocês novamente. Eu acho que aqui, Com certeza. talvez agora seria interessante vocês passarem as redes sociais para o pessoal da Arraso Podcast, para quem tá vendo. Aí, garoto Bom, propaganda. as nossas redes sociais, no Instagram é barateribeiro.adv, lá tem um vasto conteúdo de direito do trabalho, então se você tem dúvidas, tudo, ou quer se informar um pouco mais, pode acessar as nossas redes sociais e também o nosso site. Nós temos um blog, nós postamos matérias, né? A doutora Janine aí tem alimentado o blog com bastante frequência e a recomendação sempre é: procure um profissional da sua confiança, ele sim vai te orientar e vai te mostrar o caminho certo aí, qual caminho deve seguir. É isso? Perfeito. Isso daí. Bom, a gente Isso também aí, vamos gente. falar de patrocinadores. Vamos falar sim. sim. Então, bom, gente, a Arraso Podcast, ela acontece justamente graças às nossas empresas, o escritório Thaís Saluca Arquitetura, onde ele é focado em fazer projetos arquitetônicos, projetos de interiores, tanto residencial quanto comercial, e também te auxiliar nessa parte das documentações do seu imóvel. Somos especialistas também nessa parte de documentação. Alvarás, desdobros. Bom, e também estamos patrocinados pela empresa da Arraso Gestão Contábil, que é uma empresa de contabilidade, que ela é mais focada na parte do e-commerce. Então, se você vende por e-commerce, marketplace, e está nessa fase de crescimento, onde você precisa emitir nota fiscal e alavancar suas vendas, a gente consegue te ajudar também nessa parte. Isso aí, gente. Bom, Muito bem, doutora Janine, parabéns. doutor obrigado, Lucas, muito muito obrigado. obrigado. Acho que foi uma conversa bem produtiva, tirou muitas dúvidas. E obrigado pela presença de vocês. Sim. Obrigado a vocês pelo convite, é um prazer. Estamos aí, quando precisar, tiverem dúvidas, a gente está à disposição. Agradecemos pelo convite, muito obrigada. Foi um papo muito legal. Gostoso, né? A gente tirar dúvidas, conversar, né? Muito bacana. E assim, numa linguagem que a gente pode, espero ter, assim, um entendimento, né? Sem juridiquês. Palavras simples, sim, claro. Né? Então, muito obrigada e estamos à disposição para mais podcasts. Isso Com aí. certeza. Torcendo Bom, pessoal, que tenhamos mais então, para você que está acompanhando, não deixe de se inscrever, curtir, Curtir, compartilhar, comentar, né? Porque tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar muitas pessoas que de repente estão começando ou já estão de repente empreendendo e estão querendo crescer com a equipe. Então, é isso, pessoal. Bom, pessoal, até Até o próximo episódio, gente. Até a Tchau, próxima. tchau. Tchau. Tchau, tchau.